Corinthians! Salve Timão, eu sou o Duca Reis e o Corinthians se prepara para a partida do próximo domingo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. E para essa partida o Timão pode ter vários desfalques. E o técnico Fábio Carille, será que ele vai para a China em janeiro? Também vamos falar sobre o futebol feminino do Corinthians, que ontem goleou o Juventus pelo Campeonato Paulista. Mas antes de entrar nesses assuntos, eu peço a você que se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações e assim ficar por dentro de tudo que se passa no Corinthians. E o Corinthians realizou hoje de manhã um treino fechado visando a partida do próximo domingo contra a equipe do Fluminense. E para essa partida o time do Corinthians poderá ter vários desfalques, a começar pelo atacante Cleison, que recebeu o terceiro cartão amarelo no último jogo contra o Ceará e terá que cumprir suspensão automática. Everaldo, que é o seu reserva imediato, está machucado e por isso também não vai para o jogo. Então, estou imaginando que o Fábio Carille, com esse desfalque, deverá entrar com o Jadson no meio de campo e o Matheus Vital deverá fazer o lado esquerdo. Outra opção é manter o Vital no meio e colocar o garoto Janderson do Sub-20. Pedrinho, que estava na seleção olímpica, treinou bastante leve esses últimos dias, mas não deverá ser problema e deverá ir para o jogo. Já a defesa corintiana são vários problemas. O Danilo Avelar ainda não se recuperou, provavelmente será preservado para o jogo da próxima semana contra o Independiente Del Valle pela Copa Sul-Americana. O Carlos Augusto deverá ser o seu substituto. O Fagner, que serviu a seleção brasileira na última terça-feira contra o Peru, só se apresenta amanhã. E como ele perdeu a semana toda de treinamento, acredito que o Michel Macedo será mantido no lateral direito e o Fagner ficará como opção de banco. E o Manuel, que também passou a semana toda na academia, deverá ser desfalque. E o Bruno Mendes deverá fazer a sua primeira partida como zagueiro no Corinthians. Todas as vezes que o uruguaio entrou com a camisa corintiana, foi improvisado na lateral direita. E a novela Fábio Carille continua. O diretor de futebol do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves, negou que o Corinthians tenha recebido qualquer proposta oficial do futebol chinês para liberar o Fábio Carille a partir de janeiro de 2020. A multa rescisória do treinador é de 6 milhões de reais. Seria bacana se o Fábio Carille, ou até mesmo o seu empresário, Paulo Pitombeiras, viesse a público para desmentir ou confirmar essa negociação. A fiel torcida está bastante apreensiva. Todas as vezes que o Corinthians perdeu um treinador, o Corinthians acabou entrando em colapso. Foi assim em 2010, quando o Mano Menezes foi para a seleção brasileira. O Corinthians liderava o Campeonato Brasileiro e depois, com a saída do Mano Menezes, a entrada do Adilson Batista, o Corinthians acabou perdendo um campeonato que estava ganho. Em 2016, o Tite era o técnico do Corinthians, vinha fazendo um grande trabalho, foi para a seleção brasileira e o Corinthians acabou fazendo uma péssima temporada. Depois, quando o Fábio Carille deixou o Corinthians no ano passado para ir para o futebol saudita, o Corinthians quase foi rebaixado para a Série B. Então espero, sinceramente, que o Fábio Carille continue no Corinthians, faz um grande trabalho. E a informação que eu tenho é que existe sim um empresário tentando emplacar o Fábio Carille nesses mercados alternativos. E a informação que eu tenho é que não é um empresário que trabalha para o Fábio Carille, ou seja, não é o Paulo Pitombeiras. É um empresário que fica oferecendo jogadores e treinadores para esses mercados. Aí, se de repente algum dirigente desses times que pertencem a esses mercados gostarem da ideia, aí sim esses times entram em contato com o profissional indicado. Foi por conta disso, dessa situação, que esse empresário levou o nome do Fábio Carille para o Al Hilal da Arábia Saudita em junho, e foi por isso que rolou aqueles burburinhos que o Fábio Carille até ficou nervoso por conta do vazamento dessa informação. Então vamos aguardar os próximos capítulos para ver se o Fábio Carille continua ou não no Corinthians. E as meninas do Timão golearam o Juventus ontem à tarde na Fazendinha por 4-0, com 2 gols da Grazi, um gol da Victoria Albuquerque e outro gol da Suelen. E com esse resultado o Timão terminou a segunda fase com 100% de aproveitamento. É a 32ª vitória consecutiva das meninas do Timão nessa temporada. Elas estão jogando muito e agora as atenções para o próximo domingo, quando elas receberão o Flamengo às 2 da tarde da Fazendinha, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Brasileiro. Como o Corinthians venceu lá por 2-1, precisa apenas do empate para se classificar para a final. E ontem à tarde o time sub-20 do Corinthians bateu o Internacional lá em Alvorada, Rio Grande do Sul,
1-0, gol do centroavante Natan. Com esse resultado, o time do Corinthians manteve a quarta colocação do campeonato, 29 pontos, 4 pontos a menos que o líder Flamengo. Ainda faltam 5 rodadas para terminar a primeira fase do Brasileirão, e se terminasse hoje, o Corinthians estaria classificado para as quartas de final. Então, por hoje é só. Eu volto amanhã a partir das 11 horas com todas as notícias do Corinthians. Então, inscreva-se no canal, dê um like, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com os amigos e salve, Timão!